Olá, uma excelente tarde para você. Estamos começando mais um BMC Market. Eu sou o Felipe Brosco e já estou aqui ao vivo em mais uma edição desse BMC Market. E aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo, mexendo com o mercado financeiro, também as notícias aí que movimentam o Brasil e o mundo. Então, eu bem acompanhado aqui do professor Alexandre Cabral, que hoje está aqui do meu ladinho, e também o economista especialista em investimentos, o Alex André, aqui com a gente. Estaremos até às 3h30 da tarde no debate aí, repercutindo as principais notícias do dia. Bom, vamos então saber aí quais os principais destaques desta sexta-feira. A inflação acelera em junho, aí puxada por alimentos, e vai a 11,89% em 12 meses. O Banco Central divulga o Boletim Focus aí com as previsões de 6 de maio a 1º de julho, que não haviam sido divulgadas, né, em razão da greve dos servidores. Segundo a nova projeção aí do mercado, o IPCA deve ter queda e terminar o ano aí a 7,96%, enquanto o PIB deve subir 1,51%. Bom, isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no BMC Market. Eu já queria dar uma boa tarde aqui para os meus companheiros então de bancada, professor Alexandre Cabral e Alex André. Tudo bem, senhores? Eu estou bem, vocês estão bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu estou no lugar da Isa hoje, mudei de lugar. Depois você passa o Pix, tá? Você está no lugar do Gani. Hoje ele vai querer apresentar o jornal sozinho aqui, não vai nem falar, o Alex. Não vai querer não, né? Quem quer o presente alguma notícia? Daqui a pouco. O desemprego diminuiu no Brasil. A inflação está mais baixa. Quando eu falar assim, Cabral, aí você manda ver. Mas maluco, sexta-feira. Vamos começar falando sobre essa questão do Itaú, aí, o Itaú Unibanco, que reduziu aí as projeções de crescimento aí do Produto Interno Bruto, né, o global, inclusive, o PIB global aí de 2022, de 3 para 2,9%, e do ano que vem, 2023, de 3 para 2,6%, né, incorporando aí ao cenário o maior risco de recessão dos Estados Unidos e também da zona do euro. Em um relatório, o banco afirma que o aperto monetário aí conduzido pelos bancos centrais dos países deve levar a uma atividade mais fraca. Considerando aí o impacto da alta de juros sobre o consumo e também os investimentos, o banco então reduziu as projeções de crescimento do PIB americano, agora em 2022, de 2,7% para 2%, e no ano que vem de 2% para 1%. Embora não espere aí uma recessão nos Estados Unidos, o Itaú reconhece que o risco de contração aí da economia americana um ano à frente aumentou, né, e devido à inflação elevada e também ao desemprego baixo. O banco manteve a projeção de crescimento do PIB da Europa em 2022 em 2,5%, mas reduziu a estimativa para 2023 aí de 2% para 0,7%, com risco aí para baixo devido à chance de racionamento de energia. O cenário do Itaú indica que o Banco Central Europeu deve aí aumentar os juros em 0,25 ponto percentual aí na reunião de julho e acelerar o ritmo a 0,5 ponto em setembro e outubro, mas deve encerrar o ciclo aí com uma alta de 0,25 em dezembro, né, com juros aí em 1%. O Itaú manteve as projeções de crescimento do PIB da China este ano aí em 4,2%, e no ano que vem em 5%, devido à retomada de estímulos aí do país asiático. Bom, é muita coisa para a gente analisar, então eu já quero chamar aqui o Alex André para começar aí a repercutir um pouco esses dados aí em relação ao Itaú, essas projeções ao PIB global. Depois também abrir espaço aqui para o professor Alexandre Cabral. A régua está alta aqui, hein, o Brosco, porque com o Cabral não tem como falar de macro aqui, né? Mas enfim, Brosco, boa tarde, Cabral, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na BMC News. Em relação à PIB, eu acho que até o próprio Itaú revisou para o Brasil, né, de 1,6% para 2%. Que a gente vai falar já. Vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu quero já adiantei essa pauta, porque justamente o Brasil não é o melhor país do mundo, né, se a gente não é Suíça, como dizem, né, o próprio Sicupira, mas a gente está totalmente, não totalmente que é exagero, mas a gente está em certa parte ali
do outro lado, né? Ou seja, o Brasil, a gente está vendo ali dados macro, hoje saiu o IPCA, o Cabral acho que depois ele vai comentar sobre isso, né? A gente tem visto também os dados do desemprego, geração de emprego. Então, aqui no Brasil, a gente está um pouco à frente em relação aos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos é uma economia desenvolvida, nós somos emergentes, tem nossas dificuldades, estamos de eleição, mas os Estados Unidos, a gente vê ali um cenário, né, de uma economia. Olha o payroll de hoje, né? Ou seja, o payroll mostrou muito bem, né, que é realmente o que a fala do Powell estava dizendo. Ou seja, eu tenho uma menor preocupação sobre recessão. Eu estou muito mais preocupado com essa inflação. Inclusive, na ata, né, do FONC, ali, com mais de 90 vezes sendo citado ali a palavra de inflação. Então, acho que o mundo lá na Europa, né, olhando para a Europa, está muito mais difícil. Né? Acho que a pauta da fragmentação do euro, né, ou seja, eu estava até conversando com o Saravalho agora no almoço, ele até mesmo dizendo sobre isso. Pô, acho que não é uma teoria da conspiração, mas você olhando o mundo hoje, tá, guerra na Rússia e Ucrânia, né, a gente viu ali a questão do Boris Johnson hoje, né, infelizmente também o ex-ministro ali também do Shinzo Abe ali do Japão. E agora a gente tem visto, né, agora não, mas a gente tem acompanhado essa dificuldade na Europa, uma inflação dos últimos 50 anos, né, essa fragmentação do euro também, a grande dificuldade na parte fiscal dos países por lá. Então a gente olhando em tudo isso, colocando as peças no jogo, a gente sabe que a situação está muito mais difícil para a Europa, depois a gente vê Estados Unidos, mas nos emergentes realmente a situação está bem complicada. Olha nossos irmãos ali, né, já está faltando gasolina, a inflação, né, comendo solta por lá, né, Turquia nem se fala, América do Sul também, África do Sul também não. Então a gente consegue observar nesses países, né, ou seja, que nos emergentes o Brasil está muito melhor, né, que os seus pares, né, como um todo, e é um player de commodity. Né? Então, ou seja, a gente, até na parte de investimentos, né, na bolsa por si só, o gringo ele olha muito para o Brasil, né, não como single names, mas como um basket de commodities, né? Até porque a nossa bolsa é um dos mais expostos em commodities no mundo, tá? O nosso Ibovespa, principalmente o peso de Petrobras e de Vale. Tá? Então, Cabral, complementa aqui para falar um pouquinho sobre esses dados aí. Primeiro de mundo, que é Ilelê, Estados Unidos, Brasil, a gente falar de Brasil. Não adianta, a recessão na Europa eu não consigo não ver como, com esse problema de gás, combustível, toda a guerra em si que a gente já sabe, né? Então, rever para baixo para a Europa, eu acho que ainda vai ter outra revisão para baixo e uma outra revisão para baixo. Então, a Europa está mal, não adianta, não tem muito o que fazer, milagre, devido principalmente que muita coisa não depende do país, se ela não brigasse com a Rússia. Como ela está brigando com a Rússia, ela perdeu o controle energético. Estados Unidos está uma coisa doida, né? Estados Unidos está se falando em queda da economia, mas com a economia cada vez contratando mais. Para vocês terem ideia, se você pegar o payroll, eu parei para fazer alguma... Nós vamos falar do payroll depois? Vamos. Então, depois eu falo. Então, se você pegar dados americanos, que a gente vai falar daqui a pouco, estão muito fortes. Então, a recessão está vindo mais pelo lado do comércio exterior do que consumo interno. Então, Europa draga, Estados Unidos, queda da economia, mas para mim ainda... A minha cabeça tá meio nebulosa ainda, mas mais uma nebulosa... Você acredita que é um soft landing ali? Ou você acha que é um pouso leve? É um pouso suave, ou um pouso forte, mas não ao ponto de estourar o avião no solo, entendeu? Ele descer a altitude que ele estava. Então, crescer próximo de zero... Não vai cair as máscaras, não vai descobrir. Não, eu acho que não chega a esse ponto, não. Entendi. Eu acho, mas não esqueça que existe Europa nesse rolo todo. Se a Europa, a guerra piorar, o preço do gás explodir, ó, China resolver fazer porque o maluco foi no boteco e pegou Covid, parar o país e etc., aí são coisas imprevisíveis. Né? Certo. Bom, vamos então trazer os dados aí divulgados pelo Itaú em relação ao Brasil, né, que levou a projeção aí do PIB aqui no país agora para 2022 aí de 1,6% para 2%, mas manteve a previsão aí para o ano que vem em 0,2%, né? De acordo com o banco, a ampliação aí do pagamento de benefícios sociais aí no segundo semestre deve impactar positivamente a economia no período. Os dados preliminares indicam aí a expectativa de crescimento de 0,8% agora no segundo trimestre e a sustentabilidade fiscal, essa sim, no entanto, está voltando a ser aí um desafio relevante, segundo o Itaú, né? Com a incorporação aí de novas medidas de redução de receitas e também o aumento de gastos, como cortes no ICMS e o aumento aí do Auxílio Brasil, o banco piorou a sua projeção então de resultado primário agora em 2022, que estava zerada, né, por um déficit então de 0,4% do PIB, aí, o que dá 40 bilhões. E para 2023, a revisão foi aí de um déficit de 0,1% do PIB, né, 10 bilhões de reais,
para um déficit de 1,5% do PIB, aí 155 bilhões, considerando que parte das medidas adotadas neste ano será permanente. O Itaú também reduziu novamente a projeção para o IPCA em 2022, aí de 7,5% para 7,2%, Alex. Muito bom, o Brosco. Acho que em relação à atividade, eu acho que o Cabral sabe responder melhor do que eu aqui. Mas os economistas como um todo, até o Guedes criticando, não agora, mas várias vezes, desde a pandemia, né, ele vem criticando que os economistas, os especialistas, criticou muito a FMI, né, criticou muito os economistas que jogaram, né, as expectativas para baixo. E olha que interessante, eu vou querer o comentário do Cabral sobre isso. O que mudou, Cabral, de fato, tá? Eu sou bem, assim, vou deixar para você responder isso, tá? Eu não vou responder. Mas o que mudou, assim, estruturalmente no Brasil, os economistas reverem as suas projeções de sair de uma queda de 0,75%, 1%, agora revisando para uma alta de 2%, né, do nosso PIB aqui no Brasil. Em pouquíssimo tempo, tá? Estou falando de uma janela temporal aqui muito, muito curta. Então, acho que, olhando para esse lado, a atividade econômica surpreendeu positivamente, a gente sabe. E, muito por outro lado, a gente tem visto essa questão do trabalho do Banco Central, que, claro, ele errou no juros de 2% ali na Selic, mas com pandemia ninguém sabia o que ia acontecer de fato, teve que estimular a economia, mas agora ele foi, e realmente foi um dos primeiros, né? Se não foi o primeiro país que subiu juros, né, quando a gente olha principalmente os emergentes, né, e agora vem surgindo efeito, a gente vê a inflação subindo, mas abaixo, né, das expectativas, então tem esses dados ali que vêm animando, né, principalmente varejo, né, os setores também, quando a gente olha para a Bolsa, no geral, que ficaram bem largados. Mas, Cabral, se puder me responder essa pergunta e depois trazer seus comentários, por favor. A primeira coisa, o primeiro semestre surpreendeu, fato. Muita gente errou o primeiro semestre. A FGTS ajudou a alimentar o primeiro semestre? Sim, ajudou. Adiantar 13º do INSS ajudou o primeiro semestre? Sim, mas não o suficiente para o PIB que veio. Então, sem dúvida, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, surpreendeu muito o economista. Veio muito mais aquecido do que se esperava. Então, esse foi um dos motivos da surpresa. Erraram o cálculo, literalmente errado. Teve ajuda do FGTS, sim. Teve ajuda de adiantamento de 13º, sim. Mas isso sozinho não seria suficiente para o número que veio. Sobre IBGE, sobre o que ele está falando ali, eu concordo com o Itaú, porque nós vamos ter vários incentivos econômicos agora. Você vai ter dinheiro na mão de caminhoneiro, você vai ter dinheiro na mão de taxista, você vai ter aumento de Auxílio Brasil, isso vai gerar consumo. Então, literalmente, vai gerar consumo e isso gera crescimento do PIB. Fora o seguinte, o arraste estatístico esse ano, que eu falo toda vez aqui, eu sou um dos malas falando isso, é o seguinte: a economia brasileira, no primeiro trimestre, subiu 1, alguma coisa, acho que é 1,10, eu posso estar maluco, 1, alguma coisa. Se abril até dezembro a gente produzir exatamente o que produziu em março, a economia esse ano no Brasil cresce 1,5%. Então, se o Itaú revisou para 2, é que ele está esperando que a economia brasileira, entre abril e dezembro, cresça algo próximo de 0,5%. Porque ela já cresceria naturalmente 1,5% devido ao modo que é calculado o PIB pelo IBGE e pelos principais países do mundo. Não é uma jabuticaba brasileira. Ok? Então, por que essa revisão? Sem dúvida, melhora da economia por conta própria, a própria economia está voltando e alguns incentivos. Tá certo, senhores. Eu ainda queria repercutir depois aqui o dado do IPCA aí, divulgado pelo IBGE de junho, né? Também a gente tem a questão do Boletim Focus. Mas antes vamos chamar o nosso primeiro convidado, que ele já está na linha com a gente. Não vamos deixar o nosso convidado aqui esperando, o Cleiton Pegoraro, que é professor de Direito Internacional e conversa a partir de agora com a gente. Tudo bem, Cleiton? Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, espectadores do programa, boa tarde. Excelente tarde para você. Vamos lá, então. Olha só, eu queria começar falando sobre a afirmação aí feita recentemente pelo chanceler o Carlos França, né, que disse que a entrada do Brasil aí na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vai ajudar ou deve ajudar a destravar a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Então eu gostaria de entender um pouco melhor qual que é a relação entre a OCDE e essa negociação entre Mercosul e União Europeia e por que a entrada do Brasil, né, na organização, na OCDE, facilitaria então esse acordo aí com os europeus.
Bom, questão da OCDE me parece algo ainda distante. O Brasil tem essa vontade, só que dentre as várias questões que o Brasil precisa enfrentar, a OCDE bate em dois pontos importantes. Questão ambiental, questão de combate à corrupção. Isso o Brasil ainda não conseguiu demonstrar de modo eficaz que existe esse combate. Não é governo A, B, C, a questão não é essa. A questão é o Brasil. O governo passa, governos passam, os governantes passam. A questão é se há uma política de Estado, que é muito importante isso, porque nós temos que distinguir políticas de Estado e políticas de governo. Se há uma política de Estado no combate à corrupção e também questão ambiental. Isso é um entrave importantíssimo, ao meu ver, dentre outros mais. O Brasil teria que cumprir, ao menos atualmente, uns 100 itens de exigências da OCDE. O que eu verificaria num curto prazo, a médio prazo, praticamente impossível, ainda mais em ano eleitoral, enfim. Temos outras prioridades aqui no Brasil, questões internas, inclusive, a serem debatidas. E, em paralelo, essa questão do Mercosul. Lembrar que o Brasil não está sozinho no Mercosul, são os outros países do Mercosul, e a União Europeia tem essa vontade de colocar adiante a questão do Mercosul, esse acordo, esse mega acordo que nós chamamos, né, os mega acordos, e no caso Mercosul-União Europeia. Entretanto, países da União Europeia acabam votando de modo contrário ainda, não tem uma aprovação total com relação ao Mercosul, por conta de políticas internas adotadas, e aí, digo, principalmente na questão ambiental, o acordo, e aí o que pega muito a questão ambiental do ponto de vista internacional. Muitos ficam levando para a Amazônia, não é questão de Amazônia, é questão de políticas ambientais. E também a fragilidade que nós temos de alguns dos nossos parceiros, por exemplo, aqui, a Argentina, que encontra-se num momento de fragilidade econômica muito grande. E, ao meu ver, isso seria um entrave também à entrada de um acordo, porque temos que imaginar que os acordos são acordos de mão dupla, não é um acordo de mão única. Tem sempre uma contrapartida. Imaginem que esse acordo prevê a entrada de produtos do agro brasileiro na Europa, ainda mais, de uma forma mais facilitada, mas também prevê a entrada de produtos industrializados europeus, que sabemos, em muitos aspectos, têm qualidade superior a alguns produtos brasileiros. Os produtos brasileiros do agro são de extrema qualidade. Vão de agro, de modo geral, não é? Gado, suíno. Nós também temos o que o Brasil cultiva, soja, arroz, enfim. Esse tipo, milho, esse tipo de produto exportado é de altíssima qualidade, mas de baixo valor agregado. A questão é o contrário. Quando a Europa vier para cá com seus produtos de alto valor agregado, veremos como a indústria brasileira reagirá. Mas isso, repito, longo prazo. Eu arriscaria, no mínimo, mais uns 5 anos, aí a 8 anos, pelo menos. Ok. Cabral? Professor Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida com você de alguém que não acompanha direito a pergunta que eu vou te fazer. Então, não tem problema nenhum você falar para mim, putz, não tem a menor chance, esquece e a gente passa para outra pergunta, tá? O quanto o Mercosul é vantajoso para o Brasil? O quanto não seria mais vantajoso? Continuo dizendo, eu não entendo nada. Você pode falar, tá viajando, esquece teu pensamento. O quanto é mais vantajoso para o Brasil abandonar o Mercosul no prazo que for necessário, tipo Brexit, 2 anos, 3, 4, Y, e fazer parceria diretamente com Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso pode ser mais vantajoso do que ter que levar sempre o Mercosul junto? O Mercosul não poderia estar atrapalhando o Brasil para algumas parcerias? Continuo dizendo, eu não entendo nada, pode total liberdade de dizer que estou viajando. Cabral, interessante sua pergunta. Isso é uma pergunta recorrente, não é de quem entende ou não entende. Interessante sua pergunta. Isso é sempre uma questão que vem à tona quando se fala de Mercosul, quando se fala de blocos econômicos de modo geral. Eu ainda entendo, embora muitos colegas, enfim, digam que o multilateralismo está indo para, vamos dizer assim, para um caminho ruim,
eu entendo que ainda é importante. Vejamos, não há impedimento que o Brasil faça negociações diretas com a Europa, nunca houve. Então, assim, o fato de participar do Mercosul não impede que o Brasil vá lá e faça um acordo vantajoso, por exemplo, de exportação de carne, sei lá, com a União Europeia. Não tem. A questão é, essas parcerias, o Mercosul ele tem uma importância relevante no cenário local, quando nós falamos, por exemplo, do comércio interno. Se nós olharmos os números, e isso são fáceis de encontrar, vocês vão observar que, basicamente, nós temos 4 grandes players aí. Vamos dizer, nós temos os Estados Unidos, União Europeia e China, do ponto de vista do comércio internacional com o Brasil. Vamos falar de Brasil. O quarto, tirando esses 3, que aí não tem como ir contra, né? A União Europeia, você tem um conjunto de países, Estados Unidos, uma potência, China também. Então, do ponto de vista do agro, o país que vem na sequência é a Argentina. Então, veja, a Argentina, embora numa crise gigantesca, ainda é um parceiro importante para o Brasil do ponto de vista do agro. Muitas pessoas às vezes ficam aquela rivalidade, né? Você brinca Brasil, Argentina, futebol, mas não. Mas a Argentina é um player importante. Então, veja, o Mercosul, por exemplo, do ponto de vista de exportação de grãos, do ponto de vista de carne, é importante que haja essa união e também o comércio intrabloco. Nós temos vantagens econômicas do comércio intrabloco e as negociações coletivas, ao meu ver, tendem a ser mais vantajosas em algumas hipóteses. Todas, nem todas. Tanto que o Brasil mantém acordos bilaterais com vários países, independente de Mercosul. Em algumas situações, a negociação coletiva entre blocos, então, Mercosul com a União Europeia, Mercosul com o NAFTA, Mercosul, enfim, com qualquer outro bloco que queiram nomear, é mais vantajosa, ao meu ver, por conta da negociação coletiva e das vantagens que podem se agregar. Claro que depende de uma estabilidade local e que, bom, nesse momento pós-pandêmico, falavam aí há pouco no programa, eu acompanhava aqui nos bastidores, uma questão de taxa de juros, enfim, uma série de coisas, que a pandemia veio para modificar o comércio internacional também. Mas esse momento pós-pandêmico, eu creio que, pós-pandêmico, eu acho que, eu não sei se é um termo correto de usar, estamos ainda em pandemia, né, vamos dizer, tecnicamente, né, não acabou. Mas esse momento que nós estamos vivendo, eu creio que as negociações coletivas ainda sejam o melhor caminho. Não impedidos os países de traçarem os seus acordos de modo bilateral. Fechado. Obrigado. Muito bom. Acho que a minha pergunta em relação não a Brasil, mas em relação ao mundo, eu queria que você desse a sua opinião, vou jogar uma lenha aqui na fogueira, porque em relação à política do presidente, como você avalia a política do internacional, ou seja, toda essa geopolítica, conflito, essa questão aí, como você falou, toda essa relação de comércio internacional, como que está sendo a atuação do presidente Biden na sua avaliação em comparação com o ex-presidente Donald Trump? Bom, nós temos aí claramente, Donald Trump, né, tinha uma visão mais nacionalista, isso é fato, né? O Biden, ao meu ver, ele procura, e aí, às vezes, desacertadamente, isso qualquer governante, em maior grau ou em menor grau, faz políticas acertadas e desacertadas. Enfim, isso. Mas o Biden não tem aquela questão belicosa, né? Aquela ideia da guerra. O Trump era mais do enfrentamento. O Trump era uma pessoa mais visceral, usando uma palavra, acho que do dia a dia, né? Então, mais visceral. O Trump tinha relações e não existe uma coisa que a gente aprende em direito internacional. Não existe amizade em direito, em relações internacionais. Não tem amizade, não tem país amigo em direito internacional. Em relações internacionais, não posso dizer. O país ele é movido por interesses. Então, os Estados Unidos, em alguns momentos, têm interesses e que o presidente vai tentar gerir da melhor forma possível. Biden, na visão de alguns, se mostrou um tanto quanto fragilizado na questão da Rússia, enfim, muitos achavam que deveria ter uma declaração mais forte, algo mais pesado. Por outro lado, o Trump também, nessa ideia de truculência dele, as urnas dos Estados Unidos demonstraram aí a soberania do povo norte-americano. Então, o povo estadunidense que disse, olha, não serve mais para nós.
Está lá nas urnas. Tentaram contestar, tentaram, enfim, impugnar, mas já foi dado, enfim, foi uma maioria que decidiu modificar um projeto de nação. Para muitos, existe aquela questão da ideia de menos conflito, que isso não é bom, que isso demonstra fraqueza. Eu entendo que não é o caso, enfim, até porque, do ponto de vista de relações internacionais, mais vale a diplomacia do que uma guerra, na minha opinião. Até porque guerra gasta alguns bilhões de dólares. Não é? Eu acho que nesse momento guerra não seria bom para ninguém. E acho que a diferença, acho que o Biden vai mais para o lado diplomático do que Donald Trump. Biden procura contemporizar. E aí fica ao gosto de cada um. Eu particularmente prefiro a diplomacia à guerra. Mas aí fica ao gosto. Acho que existem falhas, como eu disse, na questão da condução. Talvez colocar melhor a posição estadunidense para esses conflitos internacionais, mas na medida do possível, por ser uma grande potência, qualquer coisa que o presidente venha a falar pode soar como uma provocação, como uma maior instabilidade global. Sabemos que o dólar é uma moeda globalmente utilizada no comércio internacional como meio de conversão, e qualquer palavra do presidente ou qualquer insinuação de uma guerra ou de uma retaliação mais séria poderia vir a refletir negativamente nas finanças dos Estados Unidos e do mundo. Professor, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu estava conversando com um amigo meu, que também é de relações internacionais, também é da área. Ele comentou uma coisa que eu não tenho como contra-argumentar por falta de conhecimento da área. É que se Angela Merkel tivesse no poder, ele acha que essa chance dessa guerra ia ser menor, porque ela ia pensar mais do lado econômico do que está pensando o atual presidente. Ela ia tentar negociar mais com Putin antes do primeiro tiro, para evitar chegar à Alemanha que está hoje. Faz sentido esse racional? Na minha opinião, faz todo sentido. O seu amigo, eu acho que ele tem toda a razão. Angela Merkel é uma excelente, além do ponto de vista do governamental, uma excelente diplomata. Porque todo governante tem, no fundo, a sua veia diplomática. E ela sempre conduziu muito bem essas questões diplomáticas. Angela Merkel, desde o começo, eu também fui partidário nesse sentido de dizer que Angela Merkel, não sei se seria a solução, porque daí é especular muito, enfim, mas acho que ela sentaria, usando a diplomacia, ela conseguiria chamar para o seu lado, chamar para uma mesa de negociação e conduzir uma negociação, que não fosse avançar tanto. Essa guerra só todos perdem, imagine. Imaginar que Rússia, a questão de exportação e importação de grãos, principalmente, fertilizantes, isso é um problema em cadeia, porque imagine, você não tem o fertilizante, você não planta, aí você não é só comida humana, milho, enfim, vai para a produção animal. Então você não tem alimento para os animais, você não tem produção de proteína animal, não é só plantação, as pessoas quando falam de fertilizante e tudo mais, e a Rússia tem os seus interesses também. Rússia, quando diz vou vender fertilizantes para o Brasil, enfim, coisas do tipo, ela está fazendo um jogo de xadrez ali. Olha, se eu vendo fertilizante, eles plantam, eles colhem e vendem para mim também. Não é só um jogo de, eu sou bonzinho, eu entrego fertilizantes. Não. Não é só isso. Não tem, como eu disse, não tem amigo, tem interesse. Então, Rússia vende, o país produz, o Brasil, um grande produtor do agro, de grãos, e vende para a Rússia. Então, assim, tem sempre uma via de mão dupla nessas negociações. E a Angela Merkel, sem sombra de dúvida, eu afirmo aqui também, como afirmo categoricamente aqui no ar, seria uma excelente negociadora para esse momento de crise global. E ainda nesse campo de comércio exterior, né, Cleiton, o Osmar Schoff, aí, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, né, ele afirmou nessa semana aí
que as bases do comércio exterior foram transformadas aí após a pandemia de Covid e também o conflito lá no leste europeu. Segundo o Schoff, a reciprocidade e a cooperação estão entre aí os novos pilares da relação internacional. Você concorda com essa afirmação? Excelente afirmação. Né? Uma linguagem bem do direito internacional, das relações internacionais. Reciprocidade, negociação, cooperação. Eu acho que, por isso eu voltando um pouco naquela pergunta que o Cabral me fez lá no começo, né, sobre Mercosul. Aí está a ideia de cooperação. É mais uma ideia de cooperação, repito, ninguém é amigo, mas uma ideia de cooperação. Eu tenho aqui um produto, eu produzo, eu preciso vender esse produto. Não há quando dizem, não é porque o gasoduto na Rússia, vão cortar o gasoduto. Ótimo, cortam o gasoduto. Fazer o que com o gás? Fazer o que com o gás? Precisam vender. Esse gás tem um valor econômico, isso tem valor, isso tem uma produção, isso tem um entorno, não é? Tecnológico, empregos, gera tributação. Então vejam, essa ideia de cooperação, ela está mais forte. Mas, repito, não é uma cooperação desinteressada, é uma cooperação comercial, o que é muito importante, ninguém precisa ser amigo, precisa ter essa cooperação e essa proatividade no comércio internacional. Então, o oferecimento de produtos, novas tecnologias, novos mercados podem se abrir nesse momento de crise, mas isso sempre nessa visão colocada num sistema de funcionamento, de cooperação e de negociação. Claro que para isso temos que ter a presença forte do Estado também. O Estado faz essas rodadas de negociação, exemplo disso é a OMC, por exemplo, as rodadas de negociação na questão do comércio internacional, livre comércio, enfim, livre negociação dos países para entrada, para criar regras para entradas nos países e, eventualmente, aumentar o faturamento e, consequentemente, a questão da balança comercial e o PIB, né, do país envolvido. Sem sombra de dúvida, eu concordo com as novas, com essa ideia de uma nova gestão, eu diria, do comércio internacional. Professor, vamos voltar rapidinho para a guerra. Imagina um sonho dourado. Sim, uma felicidade total da Europa e de Putin. O que seria um final perfeito? Seria Putin chegar só para o lado da região autônoma e falar isso é meu, o resto é da Ucrânia e você não entra na OTAN, pegar a Ucrânia toda e transformar numa Bielorrússia, aí é independente, mas quem manda aqui sou eu. O que seria esse tipo o sonho dourado para acabar essa guerra? Que eu não vejo chance de acabar tão cedo. Mas imagina, ó, esse final de semana acaba. O que seria menos ruim para todo mundo? Bom, menos ruim para todos, nem questão de questão autônoma, de separatista também não, isso não seria bom de modo algum. Agregar zonas autônomas não se mostram, no pleno século XXI, algo razoável. A questão seria, vou fazer então já do ponto de vista de um sonho mesmo, né? Uma questão até utópica, é encerrar a guerra e voltar ao que era. Rússia com seu território, Ucrânia com seu território e cessar essa guerra. A questão é muito maior do que isso. Então, assim, a partir do momento que você retira parte do território da Ucrânia, isso no futuro poderá gerar conflito, gerar animosidade, porque vai estar sempre ali naquele território, aquele pedacinho ali de território se transformar numa área de conflito permanente. E isso não é bom para ninguém. Ficaremos com uma guerra eterna. Eu acho que do meu ponto de vista, falando do ponto das premissas do direito internacional, pelo século XXI, questão da não intervenção, a ideia de cooperação, a ideia de paz, seria retornar, encerra, retorna a Ucrânia, Rússia, mas isso, obviamente, fica no campo da utopia, no campo do sonho. Rússia vai tentar, de fato, ficar no mínimo com essa área autônoma. E isso vai gerar conflitos e mais conflitos. Eu não vejo, só estamos perdendo, digo nós, enfim, população de modo geral, alguém está ganhando com esse conflito. Ainda não sei quem é, mas saberemos no futuro próximo quem ganha com esse conflito. Professor, eu tenho aqui duas notícias
que foram divulgados ao longo dessa semana. Eu queria a sua opinião, falando sobre a guerra, tá? Um comandante checheno, né, chamado aqui Alodinov, ele disse que o próximo passo da invasão russa é a conquista de Donetsk, né, na Ucrânia, onde eles já estão, é o foco do conflito agora, e depois Kiev e finalmente Varsóvia, capital da Polônia, que a gente sabe que está dentro da OTAN. Abrindo aspas, ele disse: com uma pequena fração das nossas tropas, sem qualquer esforço da nossa parte, colocamos a Europa de joelhos. Fecha aspas. E uma outra notícia também, só para a gente implementar aqui, tem um outdoor, um cartaz publicitário na Rússia, escrito em russo, claro, o Alasca é nosso. Essa semana, um deputado russo disse no discurso no parlamento que a próxima operação especial da Rússia será para retomar o Alasca. Então foi mais umas falas, inclusive até outros comentários, outras falas dizendo que caso tenha um programa russo, né, muito conhecido lá, um programa estatal também, comentaram lá dentro, um político também comentou, se não lembro o nome, não sei se você também viu isso, dizendo caso tenha uma guerra nuclear, qual seria o primeiro alvo? E esse político disse que poderia ser Londres. Então, assim, tem várias coisas assim, Londres, podia ser o Alasca, mas só quero dizer o seguinte, tem chances claras, na sua opinião, que você tem esse conhecimento, de essa guerra ir além da Ucrânia? Essa é a minha pergunta, porque tem todas essas notícias que aparecem, tem muita gente que sabe que é boato, tem muita coisa que a gente tem que separar, né, o fato das coisas, mas eu queria saber, tem essa real chance de acontecer? Essa é a pergunta. Ou é jogar pra torcida? Bravata, jogar pra torcida, você acabou de dizer, na TV estatal russa, enfim. É um programa que nós sabemos como funciona o governo russo. Tem o viés, jogando para um público. Isso, está jogando para o público que quer ouvir, que está tudo bem, que eles são o máximo. Veja, essa questão da Ucrânia, a Rússia tenta demonstrar para o mundo que ela não perdeu a força que ela já teve no passado. Então ela perdeu essa força. Rússia, é só olhar o PIB da Rússia. Veja lá, um país com aquela dimensão continental, o PIB dela. Assim, veja, a Rússia tenta jogar com palavras, a questão do pós-verdade, né, que a gente já sabe como funciona isso. Tive ali no grupinho de WhatsApp da família, não é o pós-verdade. Aconteceu isso, não vejo chance. E se tiver um desatino, tentar algo contra a Polônia, o que eu acho remotíssimo, mas sim, chance menor que 5% de isso acontecer, a OTAN agirá. Bom, porque a Rússia tem foguetes nucleares, bom, vai explodir o mundo inteiro, é isso? Então vamos nos preparar para a invasão das baratas, né, e volta dos dinossauros, sei lá o que vai acontecer. Uma guerra nuclear? Não acho. O interesse econômico é muito maior do que o interesse bélico. Isso é uma bravata. Isso é para mostrar um poder que já não existe mais. Isso é para mostrar algo que a Rússia já não é faz muito tempo. Então vejam, eles tentam falar isso, imaginem atacar Londres. Isso é um absurdo. Imagine atacar a Polônia. Também, se quisesse atacar a Polônia, já teria atacado. A Rússia tem exército para isso. Teria atacado, não sei se invadido, mas lançado foguete, enfim, uma pequena invasão com alguma tropa, já teria feito. Não fez porque tem motivos, porque sabe o poder da OTAN. Aí a OTAN tem, dentro do seu acordo, claramente, atacou um membro da OTAN, todos os países membros se voltam contra quem ataca. Acho que ninguém gostaria de uma guerra contra potências como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Acho que não vem ao caso. Só se Vladimir Putin estiver no momento de demência profunda. Não sei se é o caso também. Ele sabe muito bem, um ex-KGB, enfim, ele sabe muito bem até onde ele pode chegar, ele tem suas fontes, ele tem os seus assessores, ele não é uma pessoa infantil ou que vá, vamos dizer assim, colocar em risco a integridade do seu povo. Não imagino que ele faça dessa forma. Perfeito. Alex, tem mais uma... Não, tá ótimo, respondeu muito bem, exatamente. Tá. Então, o Cleiton, só retomando um pouquinho aquela questão que a gente falava aqui do acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Eu queria entender um pouquinho melhor aí, só para a gente fechar, o
que emperra aí essa negociação, que se arrasta, né, há décadas? E levando mais para o aspecto aí do Brasil, a gente falou, você chegou até a citar um pouquinho a questão ambiental, o quanto isso tem peso aí para essa negociação e quais outros fatores aí influenciariam aí nesse acordo? Bom, a bola da vez é a questão ambiental. Isso já foi colocado pela França, de modo bem claro. França é um player importante na União Europeia. A Alemanha também colocou a questão do meio ambiente. A questão ambiental está de mão dada, anda de mãos dadas com a questão do agronegócio. Não estou dizendo que é prejudicial ou não é isso. É a questão da sustentabilidade do agronegócio e a questão ambiental. Então isso tem que ser colocado de forma clara pelo governo. E os governos, de modo geral, aqui principalmente do Brasil, que é o maior player do Mercosul, obviamente, então todos ficam de olho no Brasil, isso me parece um pouco óbvio, né? Ficam de olho na questão ambiental, na questão de como o Brasil coordena o Brasil, a carne brasileira é a melhor, uma das melhores do mundo, os nossos grãos estão na melhor qualidade no mundo. Então nós observamos que é uma questão ambiental, inclusive por conta de preço, porque se o Brasil, entende, na Europa, tivesse uma maior gestão ambiental, inclusive o preço também subiria, questão de competitividade com o produto na União Europeia, tudo isso é colocado, porque também tem produtores de carne, de grãos, enfim, então tudo isso é colocado como sendo um impasse no funcionamento do sistema desse acordo. Outra questão também que eu posso destacar aqui, além da questão ambiental, a questão das práticas governamentais, controle de inflação. Falar desse momento que nós estamos vivendo também é algo complexo no mundo todo, mas controle de inflação, controle de dívida pública, tudo isso é observado no momento de um mega acordo, porque o mega acordo pressupõe estabilidade. E dizia o Cabral um pouco antes, falou a questão, até comentou um pouquinho, da questão do Brasil, uma espécie de Brexit, né? Estamos vendo aí o que o Brexit, o que aconteceu lá no Reino Unido, não é, com a questão do Brexit aí, Boris Johnson, enfim, um grande apoiador. Aí o Reino Unido vem sofrendo muito com isso. Exemplo de Brexit, o que eu acho que poderia, claro que menor consequência, mas poderia acontecer conosco aqui. Nós temos preferências tarifárias, isso sumiria, seria um problema para nós aqui em Intrabloco. Nós temos a questão do mercado financeiro, também isso foi um impacto grande no Reino Unido de modo geral. Mão de obra, também um problema, fazer o Brexit também, um grande problema com mão de obra. O britânico, de modo geral, não se sujeita a alguns trabalhos que os imigrantes dos países ali da União Europeia, de outros países, principalmente Portugal, Itália, ali, enfim, se sujeitam a fazer trabalhos braçais, trabalhos pesados. Então, veja, nós temos um problema, inclusive, com mão de obra hoje na Grã-Bretanha. Mas isso é para um outro programa, né? Mas só, como ele falou do Brexit, eu lembrei disso e das consequências que tiveram lá por conta da saída. Tá certo, Cleiton. Queria então agradecer sua participação e a entrevista aqui para a gente, o Cleiton Pegoraro, aí, que é professor de Direito Internacional. Valeu e até uma próxima. Obrigado, hein? Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a vocês e aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, conversaria mais uma hora fácil, Cleiton. Obrigado. Muito bom. Um abraço. Teremos outras oportunidades. Senhores, vamos então retomar um pouquinho aquelas questões de economia aqui que a gente falava antes da nossa entrevista, né? Eu queria duas informações aqui para vocês já aí no pacote aí comentarem, né? A gente teve o IBGE divulgando hoje aí que o índice de preços ao consumidor amplo, né? O IPCA fechou junho aí em 0,67%. Houve aceleração aí, Cabral, não deixa aparecer. Porque eu sou velho, eu tenho caderno, mano. Eu sou velho, pô. Houve, então, uma aceleração, né, em relação ao mês anterior, né, quando o índice ficou aí em 0,47%. Em junho do ano passado, a variação havia sido aí de 0,53%. Agora, em 2022, o IPCA, então, acumula uma alta aí de 5,49%. E nos últimos 12 meses, já chega aí a 11,89%. Né? Os números continuam acima aí da meta do Banco Central para a inflação deste ano, né, de 3,5%.
O maior impacto foi o do grupo de alimentação, né, que subiu aí 0,8%. E um outro fator que influenciou o resultado foi o aumento aí de 2,99% aí nos planos de saúde, após a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizar, né, o reajuste aí de mais de 15% nos planos individuais. E, no geral, todos os grupos aí tiveram alta nesse mês, né? Vestuário, saúde, transportes, habitação, educação, todos esses itens aí apresentaram altas. E um outro dado aqui, só para a gente colocar no pacote aí para os senhores comentarem, que foi também a divulgação do Banco Central aí do Boletim Focus, né, atrasado ali com as previsões entre 6 de maio e 1º de julho, que não haviam sido divulgados em razão da greve aí dos servidores. Segundo essa nova projeção aí do mercado, o IPCA deve ter queda aí e terminar o ano a 7,96%, enquanto o PIB deve subir 1,51%. A mediana aí das expectativas anteriores era de um IPCA a 8,89% e o PIB um crescimento de 1,20%. Bom, para o ano que vem, a previsão de inflação oficial é de 5,01% até o fim do ano, né? Já para o PIB, o mercado prevê um crescimento de 0,50% em 2023. E segundo o comunicado, somente em 2024 o Banco Central vai conseguir então convergir aí a inflação com a meta para o IPCA, né, que está em 3,5% aí, com esse intervalo aí de tolerância de 1,5 ponto. A previsão do mercado é de um IPCA a 3,25% e de PIB com variação de 1,81% sobre o ano anterior. O Banco Central voltou então a publicar aí o comunicado que semanalmente traz as expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos aí, então, após o fim da greve aí dos servidores. As divulgações, a gente lembra, ficaram suspensas aí por alguns meses. Então, senhores, vamos lá. Temos, então, números do IPCA e também Boletim Focus. Quem gostaria de começar? Cabral, né? Óbvio. Eu começo. IPCA. IPCA foi bom, mas foi ruim. Aí vocês vão falar, ele tá sexta-feira, tá doidão. Não. Vamos entender o lado bom. O lado bom é que a difusão diminuiu. Aí, se eu explicar o que é difusão, eu vou imaginar, no mundo hipotético, que a inflação é feita de 4 produtos apenas. No mundo hipotético: gasolina, arroz, bife de fígado e remédio para calmante. Somente esses 4. Se 3 dos 4 subirem, significa que a difusão foi de 75%. 3 produtos dos 4 existentes, 25 para cada, 3 subiram, 75% dos produtos tiveram aumento, independente se foi 0,01 ou 80% naquele mês. Teve aumento. Então o índice de difusão caiu. No índice de difusão, no mês de maio, eu estou colando aqui do meu caderninho, que passou na frente do Brosco, aquele que está conosco, porque eu sou velho, eu anoto, entendeu? Então esse meu caderninho de velho de guerra, ó, já usei isso tudo aqui. Ó. É o método mais eficaz. Então, o índice de difusão no mês de maio tinha sido 72 e veio para 67. Então, temos que comemorar essa notícia. Menos produtos com inflação. Então, aquele problema que eu falava, que eu até evitava usar o nome, porque é uma doença, mas eu não conseguia ver nada melhor, que estava com metástase, estava espalhado em todos os produtos, o remédio está meio que funcionando, que nós estamos voltando a concentrar. Então, isso, sem dúvida, é muito bom. 2 coisas me assustaram. A primeira coisa que me assustou, que não acho que é bom, é que era pelo 3º mês seguido, inflação de serviços subiu. Inflação de serviços é BC. Então significa que o BC pode ser que precise ficar com mais tempo juros altos ou tenha que subir juros um pouco mais alto para tentar controlar essa inflação de serviços. Inflação de serviços não é luz, inflação de serviços não é gasolina. É o nosso dia a dia. Nosso dia a dia que não inclui bens. Então você foi cortar cabelo, o salão ficou mais caro. Você foi comer no restaurante, pô, a comida está mais cara. Claro que existe comida fora de casa, é só para poder dar um exemplo. Comida fora de casa, por exemplo, é serviços. Você foi ao cinema com a sua família, o cinema ficou mais caro.
E isso você consegue controlar via juros. Se você jogar muitos juros muito alto, fica caro o custo desse produto de baixa inflação. Então isso foi ruim. Pelo terceiro mês seguido, o índice de inflação ligado à participação do Banco Central teve alta. Alta pequena, mas sim ele está aumentando. Esse número de junho foi maior do que o de maio, o maio foi maior do que o de abril. E outra notícia que eu não gostei é que o mercado estava com uma esperança que o pico tinha sido em abril. O pico foi em abril da inflação de 12 meses, mas ela criou um U. Então aquele pico em abril, que se esperava 12 meses de menor em maio, 12 meses de menor ainda mais em junho do que a maio, 12 meses de julho menor do que qualquer coisa para trás, 12 meses em agosto do que qualquer coisa para trás recente, né? Não comparado com um ano atrás, ele criou um... O que é criar um U? Deixa eu só mostrar números aqui. Se a gente pegar a inflação de abril, 12 meses, tá? 12 meses, 12,13. Aí de junho veio para 11,73. De maio, aí para junho subiu 11,89. Ah, 0,16 não é nada. Concordo que 0,16 não é nada, mas a expectativa era uma queda. Provavelmente a inflação de julho vai vir com uma queda mais forte devido à gasolina. E eu te digo o seguinte, eu acompanho o mercado de inflação há muito tempo. Eu acho que há muitos e muitos anos eu não vejo o mercado tão perdido para a inflação de julho como agora. Por que está perdido? Porque o pessoal está vendo efeito de ICMS misturado com decisão do Supremo, misturado com mudança da cotação de energia. Para você ter ideia, eu já li casa que fala, publicado hoje, não publicado antigo, que fala que no mês de julho a inflação sobe 0,20. E eu já vi casa dizendo que no mês de julho a inflação vai ter uma queda de 1,02%. Então olha isso, há muito tempo eu não vejo um mercado tão perdido por uma inflação devido a medidas tomadas pelo governo. Então, resumindo essa história toda para o Alex falar, lado bom, inflação de difusão caiu, menos produtos contaminados. Lado ruim, o anual subiu, lado ruim, serviço subiu. Aí falar de mês que vem, me diz o número, põe nós três, por favor. Põe nós três. Abrindo a régua aí. Medida em ordem, vai. Eu sou. Vamos fazer o contrário, vamos espelhar. Alex, me diz o número. 2. Não, um pouquinho mais baixo, vai. 1. 1. Você? 2. 2. 3. Então quer dizer que a inflação de julho vai ser 1,23. Você, gente boa, a inflação em julho, anota aí. Ela vai estar entre menos 1,23 e mais 1,23. Se não tiver nesse intervalo, entre menos 1,23 e mais 1,23, pode cobrar nós três. Cabral, parece projeção de dólar. Projeção do dólar final do ano, entre 3,80 e 9,13. É isso aí. Entre esse intervalo é o dólar final do ano. E então, inflação do mês que vem, entre menos 1,23 e mais 1,23. Estou falando sério, eu acompanho a inflação há muito tempo. Há muito tempo eu não vejo o mercado falando de números tão diferentes como julho. O IPCA 15 de julho vai ser importante para poder dar um norte por mês. Então é isso. Tá não sei certo. se eu falei demais. Sobrou alguma coisa para o Alex? Não sobrou, não. Não sobrou. Fala de Focus, eu não acompanhei nada do Focus. Se quiser falar, pode falar. Eu não acompanhei. Infelizmente eu não posso ajudar. Também não acompanhei. Vou ficar devendo o Brosco aqui. Tudo bem, Alex, não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho então, agora mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política, né? Depois de acelerar aí o processo para conseguir votar o texto ainda nesta quinta-feira e o presidente da PEC dos benefícios, né? O texto da PEC dos benefícios, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, resolveu então encerrar os trabalhos na casa sem a votação e marcar então para a próxima terça-feira, dia 12 de julho, uma nova sessão aí que pode aprovar então essa PEC. O presidente da Câmara avaliou que na sessão de ontem havia o risco aí de não alcançar os 308 votos necessários aí para aprovação da proposta. Lira disse que não poderia arriscar. Vamos ver um trechinho aí do que disse então o
o presidente da Câmara. Não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. Pois é, tá aí então palavras de Lira, que tem um outro receio aí, na verdade da base governista, né? Que era de que houvesse aí alguma mudança no texto e ele tivesse então que voltar ao Senado. A oposição trabalhava aí bem focada para retirar o estado de emergência da PEC. E a proposta, a gente lembra, autoriza aí os gastos que a gente já falou bastante aqui, que superam os 41 bilhões de reais com o aumento aí desses benefícios. O Auxílio Brasil, né, que vai para R$ 600, a criação do voucher para os caminhoneiros, reajuste no Vale Gás, entre outros benefícios também, né? O quórum, a gente sabe que é um ponto muito importante aí para a aprovação dessa PEC. A sessão de ontem ela foi encerrada sem essa votação, justamente porque só haviam 427 deputados na casa. Bom, para terça-feira, os governistas querem, então esperam aí que pelo menos 450 deputados estejam presentes. E com isso, Lira teria então aí uma margem, né, mais espaço aí para poder colocar em votação sem correr riscos de que a PEC não seja aprovada ou mesmo tenha alguma modificação. O que se sabe é que votar a PEC na semana que vem frustra aí, pelo menos um pouco, né, de certa forma, os planos do governo que pretende fazer o pagamento aí dos benefícios o mais rápido possível. Mas é só uma questão de tempo, né, o Cabral? Não, então, eu quero botar uma pimenta na comida, mas não vou comer a comida, porque eu não sei da resposta. Eu estava lendo uns tributaristas dizendo que por questão de YJH, eleição, mamãe viu a uva, estava chovendo e deu trovoado em Tuvalu, que não pode ser pago em julho. Tem que ser mesmo aprovado agora, só pode ser pago a partir de 1º de agosto. Porque senão pode dar, devido à legislação JHYV, que mamãe viu a uva e choveu em Tuvalu de tarde e a água do mar subiu 1 centímetro, pode dar todo o problema de cancelamento da PEC. Eu queria até um especialista para me explicar isso melhor. Kelly Kali vai ter uma missão pra gente. Daqui a pouco. Daqui a pouco ela tá aí. Pensei que já ia aparecer aqui. Daqui a pouco a gente fala, Kelly, lindona, sexta-feira, forró. Alex, algum comentário sobre essa questão aí envolvendo a PEC? Não, eu acho que o Lira está sendo bem conservador em relação ao quórum, né? Haja vista aí que tem aí, enfim, uma pauta que está no ano eleitoral, acho que ele está um pouco mais conservador nesse sentido, mas eu não vejo motivos para isso não passar. Não sei se o Cabral se o Cabral concorda comigo. Do que, meu amigo? Estava lendo aqui. Não, em relação à aprovação da própria PEC mesmo. Eu acho que a PEC passa. Eu não sei como é que vai ficar esse negócio de casos de emergência, aí você vai ter que negociar. Mas os auxílios todos passam. Agora, o negócio da emergência, eu juro que eu não tenho condições de dizer se vão quebrar a PEC em 2 e tirar a emergência. Agora, ano político, alguém vai negar dinheiro? Não vai, mano. Mesma oposição. Porque pode acontecer o novo lá separado, mas não faz frente. Não tem tanto deputado assim. Tá certo. E olha só, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de liminar aí apresentado pelo deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, presidente aí da Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo, para a suspensão da tramitação da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados. No documento parlamentar diz que o mais grave é que a PEC orçamentária, aí, apesar de apresentar números limite de valor autorizado para despesa, não mostra o demonstrativo aí do impacto, nem mesmo indicando a fonte de custeio. Para Mendonça, não foram apresentados aí requisitos mínimos para conceder a liminar pedida aí pelo parlamentar. Para o ministro, esse tipo de mandado de segurança para interferir na tramitação de uma proposta deve ser algo excepcional, somente em caso onde há desrespeito ao devido processo legislativo, para não interferir, então, no princípio da separação dos poderes. Fato é que os caminhoneiros parece que não estão satisfeitos mesmo com esse auxílio aí de R$1.000, né, ô Cabral? Eu vi uma conta feita pelo Chorão, que o auxílio dá para dirigir 266 quilômetros. Que ele fala, o caminhão do autônomo é velho, 2 km por litro, não sei o quê. Eu não sei se ele está jogando, eu não conheço o Chorão o suficiente para opinar se ele é jogador de torcida ou se ele está falando sério, entendeu? Não sei. Certo. Alex?
Sem comentários aqui, Cabral. Vamos, Eu não tenho como opinar muito. vamos dar sequência aqui. Daqui a pouquinho a Kelly Cali vai entrar aqui com a gente para trazer mais informações ao vivo lá de Brasília. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente continua aqui o nosso bate-papo. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. A gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o BMC Market. Agora, para dar uma informaçãozinha aqui para o que o Cabral citou agora há pouco e seria legal a gente repercutir, que é o Paywall, né, americano lá, que divulgou, né, o relatório aí de empregos, mostrou aí a criação de 372 mil empregos aí não agrícolas em junho, superando então as estimativas aí do mercado de 268 mil. Além disso, a taxa de desemprego se manteve aí estável em 3,6% lá no país norte-americano,
no sexto mês de 2022, aí, conforme o esperado. Em junho, os ganhos médios aí por hora de todos os funcionários em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentaram 10 centavos, ou seja, 0,3%, para 32 dólares, e nos últimos 12 meses os ganhos médios por hora aí aumentaram 5,1%. No sexto mês deste ano, os rendimentos médios aí por hora da produção do setor privado e funcionários não supervisores aumentaram aí 13 centavos, ou 0,5%, então, para 27 dólares. Cabral, são esses os dados. Então vamos lá, vamos contar algumas histórias aqui. Porque eu sou velho, tá tudo aqui, ó. Caderninho. Aqui, assim. Ó. Aí esse buraco aqui, isso aqui é para outras coisas que eu tenho um toque, ali tem que estar anotado outra coisa que não pode ser isso. O livro bege. Aqui, ó, o caderno, ó. Aqui, ó. Esse caderno, a primeira vez que eu usei ele esse ano, foi vai fazer um ano. 9 de agosto, 6 de agosto do ano passado. Então, que você já falou, Pierrot, 372 ata do Cabral, aí, ó. Divulgação da ata do Cabral. Pois é. Detalhe, aqui que a gente tem que chamar a atenção. O Pierrot veio acima do esperado? Sim, veio acima do esperado. Esperava, acho que 250, se eu não me engano, e veio 372. Só que nós tivemos revisões para baixo de meses anteriores. Então, no final das contas, o que tinha sido totalmente diferente foi menos diferente. Aí você me pergunta, como assim, Cabral? Aí eu explico. No mês de abril, tinha sido falado que no mês de abril, o número divulgado foi criação de 436 mil. Veio 368 mil na revisão de hoje. Então, quer dizer, menos 68 mil vagas. No mês de maio, 390 virou 384. Então, menos 6 mil vagas. Somando esses dois, nós vamos ter menos 74. Então, significa que aquele 372 mil vagas criadas, na verdade, foram 300 mil. Então, foi apenas 50 mil acima do esperado. É bom? Claro que é bom. Número mostra a economia americana bombando na contratação? Sim. Mas cuidado na hora de interpretar número, porque o economista, quando fala que é 250 mil, ele se baseia em números divulgados. Se os números divulgados caíram, essa diferença cai. Detalhe, está tendo bastante demissão, que está sendo compensado por outros setores, por isso que o número é positivo, mas setores como tecnologia e habitação estão no negativo. Aí você vai tentar entender o porquê. Por que tecnologia? Porque já estava muito inchado. Se acreditava-se num projeto mais rápido de tecnologia e isso não aconteceu. Então várias empresas do setor demitiram. E habitação. A habitação é muito sensível à taxa de juros. Então, como a taxa de hipoteca de financiamento de casa nos Estados Unidos está subindo muito, está tendo demissão no setor de habitação. Se você considerar somente setor privado, os Estados Unidos já superaram o Covid. O que o Brasil superou lá atrás, já deve ter mais de 6 meses, os Estados Unidos superou a hoje. Então hoje o setor privado já está a níveis de fevereiro de 20. Se você considerar o governo, porque lá por falta de estabilidade, você contrata um funcionário do governo e demite 3 dias depois. Então, se você considerar setores do governo, 500 mil menor. Quer dizer, hoje todos os empregados americanos, incluindo o governo, têm 500 mil vagas a menos ocupadas do que nós tínhamos em fevereiro de 20. Se considerar todos os empregados menos o governo, nós estamos em níveis um pouquinho a mais, 140 mil a mais do que fevereiro de 20. E todos os setores estão contratando, com exceção de tecnologia e habitação. Então, resumindo, nesse momento a economia americana para a mão de obra ainda está muito forte. E isso força, sem dúvida, o Fed ter que subir juros. Porque a economia americana é muito forte, setor de serviços bomba. Setor de serviços vai bombar quando, meu povo? Verão americano, todo mundo com fogo no rabete, depois de 3 anos em casa devido à pandemia. Então eu acho sim que o Fed vai ter que subir 0,75 e quem sabe
uma terceira de 0,75 até acalmar a fila do pão, tá? Então, números dos Estados Unidos, sem dúvida, foram excelentes. Pode não ser tão bom para a Bolsa? Não sei. Pode não ser tão bom para juros? Não sei. Quem vai nos ajudar a esclarecer essa situação se eu não é bom para a Bolsa? Quem, Brosco? Ele? Quem? Alex André. Alex André. Com vocês no vídeo, Alex André. Cabral é sensacional, né? Gente, eu acho que os Estados Unidos, pelo que a gente está numa leitura que é o seguinte, o mercado, ele muito maníaco-depressivo, enxergando 2 semanas atrás, né? O Cabral acompanha muito bem, principalmente no 710, aqui também na programação da BMC News, olhando essa questão de recessão. E o Powell, como eu disse anteriormente, tirando um pouco disso. Eu acho que os agentes de mercado como um todo, né, não acreditam tanto no Powell quanto colocam no preço em relação das ações. Então eu acredito que, de forma geral, ações nos Estados Unidos estão um cenário muito mais desafiador, tá? Mesmo que aparenta aí essa questão de criação de empregos, mesmo que tenha um cenário ali que não seja, como o Cabral disse, que eu também concordo, que não vai ser aquele hard land, ou seja, um pouso forçado na economia, vai ser um pouso suave. Mas as ações, de forma geral, quando você olha principalmente em relação às revisões de lucro do S&P, acho que é uma grande big picture para a gente tirar aqui, ou seja, para a gente ter ali como base, que as revisões de lucro nas empresas americanas ainda não foram tão revistas para baixo quanto a economia de fato está sendo mostrada. O que eu quero dizer? Que a atividade econômica nos Estados Unidos, apesar de ainda estar forte, apesar de ter vários argumentos que a economia americana vai desacelerar justamente para ajudar no cenário, mas a gente observa que o ponto, né, ou seja, em relação ao lucro, né, das ações, ainda não chegou, né, ou seja, num ponto que está ali realmente precificado, né, ou seja, na tela. O que eu quero dizer? Que o S&P ainda tem mais espaço para cair? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que, na minha opinião, tem muitos argumentos, tanto macro quanto microeconômicos, como alguns setores, como o Cabral falou, as empresas de tecnologia, né, as empresas ligadas ao setor, né, discricionário, as empresas, né, de construção civil, né, que tem a maior dificuldade, como aqui no Brasil, porque no Brasil a gente sentiu muito mais, né, dependendo da empresa, porque a gente tem ali principalmente um mercado mais emergente, um fluxo muito dependente, né, do investidor estrangeiro. A gente sabe que o investidor estrangeiro saiu de bolsa, né, o Cabral comenta muito sobre isso, né, então acho que é um ponto muito interessante. Então a gente tem aqui fundos, aqui no Brasil, né, fundos pedindo resgate, pessoa física pedindo resgate, né, investidor estrangeiro também não comprando tanto bolsa aqui, né, então a aversão a risco no mundo inteiro. E nos Estados Unidos a situação não está muito boa, mas na Europa está muito pior, né? Inclusive, se você olhar no relativo, tem muita gente fazendo estratégia chamada de long short. Ou seja, quando a gente fala da estratégia como todos os grandes gestores, eles não fazem muito long short com o Brasil, né? Porque o Brasil realmente tem um mercado muito limitado. Mas normalmente faz com muita moeda, né? Faz com juros, mas com ações. Eu vejo principalmente a Bridgewater, né? Do Ray Dalio, né? Do Ray Dalio, eles entraram short no índice europeu, nas ações europeias, e têm apostado em alguns single names, ou seja, algumas ações dos Estados Unidos. Então eu acredito que sim, o stock picking nos Estados Unidos eu acho que pode ser muito efetivo, tem as maiores empresas que estão lá, tem muitas empresas de qualidade que realmente nesses preços podem fazer sentido, mas por um lado, olhando como uma foto global, realmente a Europa está pior, mas os Estados Unidos, o todo, quando eu falo do todo, eu falo do S&P, pode ter mais espaço de revisões de lucro para baixo. Então acho que a leitura seria essa, o Brosco. Cabral, você queria falar alguma coisa? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu estava perguntando para ele se podia ou se a Kelly veio antes. Ele falou que dá para perguntar. Um dos dados que chamou atenção aqui é a demissão no mês de tecnologia e habitação. Então você acredita, uma pergunta literalmente, vamos debater ao vivo, que temos uma chance maior da queda do Nasdaq do que a S&P devido à tecnologia? A gente não falava em demissão para chegar a um ponto no payroll, a gente escutava notícia. Alibaba demitiu, a Amazon demitiu, Face, tudo assim solto. Agora você tem o IBGE americano dizendo, deu droga, demitiu. Então você acha que tem uma chance maior do tombo do Nasdaq do que a S&P, pelo menos no médio prazo? Com certeza, porque é relacionado a juros, né, Cabral? Então assim, ou seja, o Nasdaq, empresa de tecnologia, tem muito mais sensibilidade aos juros. Lá a gente está vendo, o que a gente está discutindo? Esse aumento de juros ao longo do tempo, ou seja, sendo precificado tanto no yield de 10 anos, né, ou seja, que mesmo que tenha ali esse arrefecido, a gente sabe, né, o Cabral, você sabe muito mais do que eu. Se o yield ele cai, justamente que a PU, né, sobe, né? Então, ou seja, a gente observa essa demanda maior por renda fixa nos Estados Unidos à medida, né, que a renda fixa por lá
tem um aperto monetário, ou seja, o Banco Central ainda vai subir juros ao longo dos próximos meses. Agora, na reunião de 26 e 27 de julho, deve subir entre 50 e 75 basis points, como falou na ata do FED. Então, acredito que sim, Cabral, respondendo a sua pergunta, sim, justamente pela questão da taxa de juros, né? Ou seja, esses setores, né, são muito demandantes de capital, né? Consequentemente, os juros ficando mais caro, né? Ou seja, o dinheiro fica mais caro, né? Ou seja, o valuation da companhia ela vale menos e, consequentemente, ela não tem a mesma taxa de crescimento. E a gente viu muito dinheiro barato, né, Cabral? Então, ou seja, a gente viu juros negativos no mundo inteiro, então os Estados Unidos foi um grande ali, um porto seguro, né? E agora com esses juros subindo, né, olhando a economia real como um todo, né, como eu falei, setor como varejo, setor construção civil, né, setor de tecnologia, você citou Nasdaq. Então, olhando para desempenho das ações, tem um conceito chamado de beta, né? Ou seja, o beta das ações da Nasdaq, ou seja, a volatilidade das ações da Nasdaq é muito maior, né, do que o próprio S&P. A gente vê muito isso. Olha ontem, se você olhar o fechamento de ontem, você vai ver isso. Ou seja, o S&P fechando, sei lá, subindo 1%, Dow Jones subindo 1% e Nasdaq subindo 2%, né, 2,5%, 2,28%. Aí quando a gente olha uma queda também, o Nasdaq caindo mais, né? Ou seja, porque tem uma sensibilidade maior com juros e quando o mundo tem um apetite maior por risco, né, que a gente chama de risk-on, né, aí sim a gente vê as empresas da Nasdaq subindo muito mais do que a média, principalmente do S&P. Mas a grande proxy, né, Cabral, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala principalmente do S&P. O S&P é como se fosse o nosso Ibovespa, né? Ou seja, o Ibovespa, a gente fala que o Ibovespa, consequentemente, pode ter um downgrade, consequentemente vai escorrer isso também nas empresas de small caps, por exemplo, né, que também são mais sensíveis, tem um beta maior do que, na média, né, do que o próprio Ibovespa. Concorda, Cabral? Concordo, plenamente. Tá certo, senhores. Vamos então lá para Brasília chamar a Kelly Cali, que vai falar com a gente aí sobre a CPI do MEC, né? Inclusive o líder do governo lá no Senado afirma aí que não haverá a CPI do MEC. O Carlos Portinho acredita também aí que o Supremo não deve, aí não vai querer se envolver nessa questão, né, Kelly Cali? Boa tarde para você. Oi, Fê, boa tarde Cabral, Alex, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, viu, Fê? Na quarta-feira eu conversei com o Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado, né? Portanto, uma pessoa, um líder, né? Era ali um senador que trabalha muito para evitar que essa CPI aconteça, e ele afirmou categoricamente que o STF não vai querer não, viu, ali se envolver nessa questão de instalação de CPI. Eu questionei o que ele faria como líder do governo, caso de fato o Randolph Rodrigues, que é líder da oposição, diametralmente oposto a ele, né? Você tem o líder do Senado, do governo do Senado, e o líder da oposição do Senado. Então eu questionei para o Carlos Portinho, senador, caso ali o Randolph Rodrigues vá querer entrar no STF, pedindo para que o STF instale a CPI, o que a base vai fazer, né? Ao que ele respondeu que entraria no STF também, não neste caso para instalar alguma CPI, mas para justamente não deixar que nenhuma CPI seja instalada. Ele defende ali que no regimento interno existe uma previsão, regimento interno do Senado, existe uma previsão de que no período eleitoral o presidente da casa, né, ele libera os senadores ali para não comparecerem às sessões. Então, a partir desse argumento, segundo ali o Carlos Portinho, né, o STF não teria margem ali, caso realmente entenda que constitucionalmente há uma previsão de que se instale obrigatoriamente a CPI, né, existiria uma margem para que o STF não tenha essa força toda de pedir para instalar a CPI, visto que, segundo o Carlos Portinho, né, existe essa regra no regimento, dando assim aos parlamentares essa flexibilidade de presença no período eleitoral, tá? O Randolph Rodrigues, até a tarde desta sexta-feira, até esse momento, né, aqui quase 3h30 da tarde, ele não entrou aqui no STF com nenhuma ação, que não significa também que ele não entre nos próximos dias. A gente mostrou ao longo das últimas semanas que há um apelo forte, segundo a oposição, e também senadores que não fazem parte da oposição, mas fazem parte ali de um centro no Senado, né, de que existe um apelo populacional para que essa CPI ocorra, né, e eles também defendem a CPI como instrumento para que a própria população ali tome a sua decisão eleitoral em outubro deste ano, quando acontecem as eleições presidenciais, no caso, né, entre outros. Mas é isso, viu, Fê? O líder defende ali que não há margem para o STF fazer aí essa liberação dessa CPI, digamos assim. Vamos esperar na próxima semana para ver quais peças do xadrez vão se movimentar e se alguma peça do xadrez vai se movimentar, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio. Aliás, com vocês, gente. Bom fim de semana para todo mundo, viu? Tá certo, Kelly. Obrigado, então. Bom trabalho aí para você. Bom final de semana. Tchau. Final de semana, é isso aí. O Cabral. O Cabral falou que é o forró agora.
Tchau, Cabral. Tchau, Cabral. Tchau. Valeu. Tchau, Bom, Kelly. senhores, Até então mais. só pra gente encerrar, né, essa questão envolvendo o CPI Essa sessão. Essa sessão, né? O cara já tá em querendo Brasília, colocar né, já mal hoje é querendo sexta, não abrir trabalho, então vou sessão embora. aí. Acabou. Se é sessão, eu vou embora. Sexta-feira. Esta CPI, essa questão envolvendo aí CPI do MEC, tudo indica que o mais provável aí, que se for mesmo para depois das eleições, é que ela nem aconteça, né? Qual a sua opinião aí, Cabral? Ah, não acontece não. A não ser que Lula ganhe, aí vai pressionar para limbar todo Bolsonaro, para já arrumar confusão para aprovar. Se Bolsonaro ganhar, acho que já vai à tarde. O time errado, entendeu? Pois é, e aí a gente tem mesmo o próprio Supremo não querendo... Aí já vai ser Copa, para pensar. Vamos parar para pensar todo mundo aqui. A eleição é 26 de outubro, segundo turno, não é? Cadê esse domingo aqui? Último domingo de outubro. Eita, não. Sandro, o maluco aqui me arrumou o computador da NASA. Eu não consigo chegar no calendário. Abraço, é tão NASA que eu não chego no calendário. Quando é o último domingo de outubro? É 26? Deixa eu ver aqui. O negócio é tão da NASA, maluco, que eu, pô, assim, obrigado, mas é muito NASA pra Cabral. O último domingo, dia 30, Cabral. Então, eu acho que a eleição é 30, não é 23, eu acho que é 30. 23 e 30. Então tá, eleição. Acabou a eleição, vai ter 15 dias, começa a Copa. Acabou a Copa, happy hour de final de ano. Natal, Ano Novo, verão sem Covid. Você acha que o povo vai querer saber de CPI? Aí depois preparar pro carnaval, Cabral. Aí depois carnaval sem Covid, depois de 4 anos. Brosco doido pra ser. Vocês não sabem o que é Brosco com samba no pé na Vila Maria, maluco. Vocês não sabem o que é. Brosco ele é porta-bandeira. Não, porta-bandeira não. É porta-bandeira? Eu tenho raízes na Vila Maria. É, Vila. Cara de Santana, maluco. Vai ele lá na Vila. Ele e Naninha da Vila Maria, só do tum. Você vai ver que a partir de janeiro, fevereiro, o Brosco vai aparecer rouco. Que ele vai pro ensaio no domingo à noite e vai chegar segunda aqui virado, louco. É a tempestade perfeita ao inverso. Então, que horas vai ser CPI nessa história inteira? Aí depois tudo vai ser sem, meu Deus do céu, sem Covid. Aí já tá no meio do outro governo. Aí o pessoal já esqueceu. Aí a Via continua subindo que Mengão agora ganha tudo com Vidal, maluco. Então acabou. Você precisa levar eu e o Alex pra sambar lá no Rio, no seu Rio de Janeiro. Já pensou? Mas vamos no dia de arrastão, maluco. Pra ser um dia completo. E eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês já viram a produção da Débora hoje, mano? Olha como ela tratou o cabelinho. Espere o Top News, não saiam daí. Sai daí não, bem melhor do que esses 3 aqui. Não sai, tem que ver o cabelinho dela se caindo na testa. Você sabe como que ela foi chamada? Hoje Santos. Ela foi chamada. Gustavo. Há um tempo atrás aqui, foi chamada aqui por um dos nossos espectadores aqui de Lady Magnífica. O Gustavo, abre o olho, maluco. Fica aí em Santos na ponta da praia pescando, abre o olho. Tá certo, senhores. Bom, Ih, tomei esporro do Marleno Matos. Pra eu sentar direito. Tomei esporro lá aqui, ó. Eu vou tirar do ouvido pra não escutar ele. Podia ter terminado sem Pronto. essa, hein? Aí eu fico torto. Ele tá aqui, ó. Eu já ia encerrar. Ó, ele tá aqui, ó. Tá certo então, senhores. Olha, foi um prazer. Passou rápido hoje, viu? Foi muito bom. Obrigado aí pela participação, professor Alexandre Cabral, nosso mestre Alex André. E eu tenho uma notícia triste pra dizer. Qual? Até dia 8, Vamos dizer que você tá de 9, 10, até dia 18. Semana, não é brincadeira, não é piadinha. Vai virar o bem, não. Semana que vem eu não venho. Que isso, ô direção. 5 dias em casa. Eu vou pro ensaio da Vila Maria do Rio. Ó, Não, a gente já vai Você tem que ver isso. o cabelo da mulher na produção. Não, é sério. 5 dias de férias, volto sem ser essa segunda, a outra. 5 dias com a dupla. Mas amanhã tem mais, né, manda. Cabral? Amanhã tem mais aula aqui. Aula de opissa, mas lá não dá. Amanhã tem o curso, hein? Isso aí. Imperdível. Isso aí, tá certo. Então, ô Cabral, bom curso e boas mini férias, né? Aí. Não, com criança não tem como ter descanso, não tem, mano. É verdade, eu sei bem como é que é. Não tem, é impossível com criança ter descanso. Bom, e não saiam daí.
Dentro de o break demora 1 minuto e meio. Já que você queria tanto apresentar, termina o jornal. Mas antes eu emendava com ela, mas agora eu não posso. Então vamos lá. Página 63. O IBGE divulgou... Já foi, Cabral, já foi. Página 63 já foi? Aí, pô. Agora na sequência vai ficar com o Top Então News. Tá rodando de loop. Agora News. Com vocês, o Top News com Caolho. Caolho tá vindo? Não, eu vou encerrar. Cadê Caolho? Caolho tá vindo? Daqui a pouco, Top News com Felipe Brosco, esse que vos fala, e Débora Oliveira. Então tá, então o Top News não vai ser com Caolho. Vai ser... Ô, Gabriel, encerra aí, vai, por favor. Pessoal, um abraço. BMC News. Informação que gera valor.